Vem comigo e hoje a gente começa com artesanato. Dando o pontapé inicial nas nossas atrações, Eliana Rolim está conosco e a gente abre o programa com pintura em tecido. Tudo bom, Li? Tudo Fez bem, boa viagem? Fiz boa viagem. Obrigada pela presença, muito agradeço. bom revê-la, tava com saudades. Eu também. Antes da gente iniciar a pintura, eu vou pedir para nossa equipe mostrar, gente, tem cada trabalho lindo. O jogo de toalhas tá a coisa mais sensacional do mundo. Amei as pinturas também dos personagens, as bonequinhas, as flores que fazem muito sucesso. E ali a gente tem a pintura, né, de uma vovozinha. Isso. Que coisa linda ali. Eu terminei essa semana e coloquei nas redes sociais e ela fez muito sucesso. Nem deu Linda. tempo de pôr o barradinho ainda, mas ela fez bastante sucesso. Ela Eu trabalhou trouxe. com uma frase, com stencil, né? Isso. Aqui tudo é feito Com amor. Ficou muito linda essa Eu trabalho com idosos, né, e eles gostaram bastante. Arrasou. E a gente tem também aqui uma outra opção, que é o mesmo barradinho que a gente fez na peça pronta. O acabamento de borboleta em crochê, e aí você fez a pintura também Isso mesmo. de borboleta. Isso mesmo. As borboletas combinam com as flores, né? Então você pode pintar flores ou borboletas e colocar o mesmo crochê. Arrasou. Vamos iniciar a nossa pintura? Vamos. Wilson, acho que a equipe tirou a peça pronta daqui. Você volta, por favor, meu amor? A gente vai pintando e vai mostrando a peça pronta pra vocês. Agora eu passo a bola, Li. Então tá bom. Nós vamos Agora é com a fazer nossa professora. um vasinho com flores, né? Que logo logo estaremos aí na nossa primavera, né? Tá chegando, Que não eu vejo a amo, hora, adoro eu também, primavera. eu também amo muito, então eu fiz um vasinho com flores, tá? Eu coloquei aqui flores coloridas. As meninas em casa, elas podem pintar de cor única, ou assim colorido, ou colocar outras cores, né? A criatividade é muito legal. Eu passei o passo a passo todo para produção, então quem quiser seguir essas cores, depois pega no site, tá bom? Legal. E o risco, gente, que muita gente pergunta, a gente vai colocar no site e ali depois também disponibiliza nas redes sociais dela, tá? Isso mesmo. A gente já tá até com o risco ali do ladinho, Isso. ó. Depois vai estar nas redes sociais e no RS21 Play. Tá? Então, essa florzinha eu preenchi ela com vermelho e depois eu fiz o sombreado dela com vinho. Essa daqui eu preenchi com lilás e fiz o sombreado dela com violeta. Então, cada flor eu vou preencher com uma cor e sombrear com uma cor próxima àquela que eu preenchi. É o famoso degradê de tons, né? Trabalhar tom sobre tom. Então eu faço a primeira demão em todo o trabalho e deixo secar. Então essa aqui eu já deixei secar, eu passei o vermelho e passei o vinho. Aqui eu fiz o lilás e passei o violeta. Aí agora, aqui quando eu cheguei no programa, eu acabei de retocar o vinho. Olha quando retoca como a flor sobressai. Então toda a pintura deve ser retocada. Então nós vamos fazer isso em todas as flores. Preenche, sombreia úmido, depois de seco volta a sombrear. Então eu vou sombrear essa daqui para as meninas verem como é que fica. Pouca tinta, tá tudo seco, tá? Eu pintei ontem em casa. É assim mesmo que eu faço. Você vem retocando a sombra. Cuidado para não colocar tinta demais, ó. Sombrei em volta do miolo e na separação das pétalas, com a mesma cor que eu sombreei quando ela estava molhada, tá? Não temos sombra em toda a pétala, é uma lateral. Ó. Sombreia, aí aguarda a secagem novamente pra gente fazer a luz seca, tá? Eu vou fazer só mais um pedacinho. Então, como eu falei, as meninas podem pintar, as meninas e os meninos, né? Muitos meninos pintam de cor única, ou escolher duas cores e fazer somente de duas, né? Ou colorida, fica a gosto, tá? Então vai preencher toda a flor. Olha como ela realça quando você coloca a sombra novamente. Quando o tecido tá molhado, a tinta, ela vai, quando ela secar, ela vai clarear, porque o tecido vai absorver. Por isso que a gente retoca a sombra e a luz, tá? Aí nós vamos trabalhar essas duas aqui, tá bom? Então, ela já tá sequinha, aí eu posso iluminar. Como uma flor é vermelha, eu gosto de iluminar sempre com o tom rosa. Eu nunca gosto de iluminar uma flor vermelha com branco. Se você iluminar, ela vai ficar rosada. Mas depois de seca também eu prefiro fazer isso com rosa, tá? Então eu peguei um pincel pituá, que é um pincel redondinho, ó. Aquele pincel pituá redondinho, tá? Ele tá seco, não molhei ele, é luz seca, pincel seco e a tinta sem diluir. Esse aqui é o rosa bebê. Peguei um pouquinho do rosa, tirei todo o excesso, ó. Limpei todo o meu pincel e fiz com que essa tinta entrasse na trama do meu pincel por igual, ó. Tá? Mas ela não tem excesso, ó, quando eu venho descarregando, tá vendo? E aí eu vou vir aqui iluminando ela para dar aquele volume. Ó, se eu sentir que tem pouco, eu venho e pego mais um pouquinho. Ó, é lá em cima que nós vamos iluminar ela, ó. Em movimento circular, ó, para as laterais. Depois ela tem aqui uma nervurinha no centro que vai dar aquele volume da peça pronta. Então primeiro a gente faz uma pintura chapada e depois a gente vem brincando com luz e sombra. Essa luz eu também vou retocar, tá?
Então você vê na peça pronta que é vermelho, mas ela não vai perder o vermelho dela, porque eu deixei ela secar e tô fazendo a luz com o rosa. Tá? Lá em cima, pouca tinta, ó. E vem trazendo para o centro. Então ela vai ter luz. Primavera, contagem regressiva. Eu fiz uma visita em Olambra, nossa, eu fiquei apaixonada. Era pra eu ter ido nesse final de semana ter feriado, não consegui? Maravilhoso. Provavelmente vou no próximo fim de semana. Ai, né? você vai amar. Ou outro, que daí acho que é o último fim de semana, né? É, tá lindo demais. Aí você vem Vou levar iluminando. mames lá pra ver flores. Depois que secar, você retoca novamente. Olha como ela vai crescendo, né? Ela vai aparecendo a flor, vai criando vida, né? Vai dando volume. Então você vai fazer isso tom sobre tom em cada flor. Tá. Vai utilizar uma cor para preencher, uma cor um pouquinho mais escura para sombrear e uma cor mais clara para clarear. Aqui eu vou usar o lilás bebê que vai clarear, tá? Sempre as cores, elas têm vários tons da mesma família, eu costumo dizer. Tá? Agora vamos fazer um pedacinho do miolo. O miolo é bem bacana. Eu preenchi todo dia o miolo com amarelo ouro primeiro e fiz o primeiro sombreado com o caramelo. Eu já adiantei em casa. Tá? Preenche com o amarelo ouro, que é esse aqui, ó. Vou fazer um pedacinho aqui. Só preenche, ó. Movimento circular, preencheu com o amarelo. E vem sombreando com o caramelo, ó. Eu sempre trabalho tom sobre tom, sempre no degradê, do claro pro escuro. Aí a primeira sombra, ó, eu vou pegar a tinta agora na quina do meu pincel, ó, sempre na quina do meu pincel. E eu vou fazer um mini círculo no centro e aqui embaixo, escurecendo com o caramelo, que eu já fiz em casa. Em seguida, eu vou reforçar essa mesma sombra com um pouquinho de cerâmica, ó. E depois de pronto, eu reforço novamente com um pouquinho de terra queimada. Eu tenho que deixar secar de uma demão para outra para que as cores não misturem entre si e resultem em uma outra cor. Por isso que a gente faz intercalando a secagem. Essa secagem é quando eu pintar tudo. Eu começo lá em cima, né? Quando eu chegar aqui no final do trabalho, eu já posso voltar retocando, tá? Ó, eu limpei, lavei e sequei o meu pincel, vou dar uma esfumaçadinha. Esse fundo aqui amarelo, ele tá seco porque eu já adiantei. Quando ele estiver molhado, ele vai espalhar um pouquinho mais, ó. Agora nós vamos iluminar. Nós vamos usar o amarelo bebê e o branco. Vou dar uma viradinha aqui, ó. Sempre usando, ó, tom sobre tom. Aqui eu usei um amarelo mais escuro, agora um amarelo mais claro. Todas as flores eu fui usando assim, a cor mais escura e a cor mais clara. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho, vou trocar o meu pincel para um pincelzinho menorzinho. Aqui. Eu vou pegar um pouquinho de tinta amarela e um pouquinho de tinta branca, ó. Eu peguei tudo junto no mesmo ladinho do pincel. E eu vou trabalhar com meu pincel em pé, assim, ó. A tinta virada para cima. Ó, eu vou colocar agora a luz embaixo aqui daquele centro que eu coloquei. E lá em cima, ó. Primeiro eu coloco e espalho, depois eu vou dar essas batidinhas para simular um pólen, né? Ó, coloca. Aquilo que eu falei, quando você acaba de colocar o amarelo, essa tinta vai esfumaçar com mais facilidade porque está molhado, o meu já está seco. Então primeiro eu coloco um pouquinho de luz lá em cima, espalho e depois a gente vai bater a luz, ó. Não é para colocar em todos os lugares. Então o amarelo em todos os lugares, né, no miolo inteiro, depois o lugar da sombra e depois o lugar da luz. Cada espacinho tem o seu lugar, a sua tinta certa, ó. Agora eu vou bater com o pincel, ó. Eu pego um pouquinho das duas tintas, sempre na mesma quina do pincel. Ó, eu não tô colocando um em cada ponta, sempre na mesma quina. E eu vou me batendo aqui, ó, um pouquinho pra fora, formando o pólenzinho. Aí a gente vai fazer com calma, em casa, pode fazer mais de uma vez, faz um pouquinho, deixa secar, faz de novo. Pode usar também um pincelzinho redondo, sem ser pituar. Esse aqui, ó, é um redondo, ele não é pituar, ó. Aí a gente abre ele assim, ó. Aí a cerda dele fica toda abertinha assim, ó. Aí você molha só a pontinha dele, com bastante cuidado. Aqui, ó, e você vem fazendo assim, ó. Aí ela vai dar mais o crespinho. Com bastante cuidado, ó. Legal essa dica, né? Tá vendo? Pode usar um pincelzinho redondo pra fazer isso. Aí depois que ela der uma secadinha, só não pode molhar o pincel, tem que fazer com ele seco, senão ele perde essa textura, né? Depois de seco esse miolinho, a gente volta, coloca um pouquinho mais de profundidade que eu falei, o terra queimada, né, ó, pra ficar daquele jeitinho que tá mostrando. E põe um pouquinho mais de pólen também. Eu vou colocar agora, mas a gente deixa secar um pouquinho pra não misturar, tá, ó. Pouquinha de tinta. Trabalhei com 3 cores, então eu fui colocando aos pouquinhos. Quanto mais escuro, a quantidade é menor, tá?
E depois eu vou fazer o pólen aqui embaixo também. Mas eu preciso estar com essa flor pronta. O miolo é a última coisa. Tá com a sombra e a luz toda pronta, tá? Então eu não vou pôr o pólen aqui embaixo, mas é do mesmo jeito com a cor escura, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho do laço e do vaso. É um trabalho fácil, Tati, que todo mundo pode fazer, né? Fica lindo, né? Todo mundo pode fazer. Então nós temos aqui o vasinho e o lacinho. O lacinho eu já adiantei. Eu passei o mesmo vermelho que eu passei lá em cima, que é o vermelho vivo. Pode ser vermelho fogo, tomate, escarlate. O vermelho que as meninas tiverem em casa. E sombreei com o vinho, tá? E aí eu peguei um stencil de círculos. Esse stencil aqui, ó, deixa eu virar aqui. Ele tem vários círculos de vários tamanhos, tá? Então você pode brincar. Naquela peça pronta eu usei esse grandão, nesse aqui eu vou usar o menorzinho. Então você pode usar, olha lá, bolas grandes, bolas pequenas, né, ó. E você vai brincar. Aí você vai posicionar com o rosa bebê novamente, com o pincelzinho pituá. Primeiro aqui meu pratinho, a gente faz o quê? A gente preenche com vermelho e sombreia com vinho e deixa secar. Bate o stencil, deixa secar novamente, sombreia novamente, bate o stencil novamente para ele criar volume. Eu bati 3 vezes, tá? Ó, porque primeiro ele fica suave, tá vendo? Ó. Aí lá na peça pronta eu fiz 3 vezes esse processo, porque é bem pouquinha tinta. Gente, agora 3 vezes. E ali já tem a sombra e a luz seca, tá? A luz seca também você faz com o rosinha bebê. Eu não quis pôr branco. Olha esse aqui agora de novo, que só tem uma camada. Ó, uma camada, tá vendo? Olha Toda aqui, ó. Toda aqui, ó. Tá vendo? Bem clarinho. Pronto. Dá muita diferença. Então eu já fiz o vinho, né? Eu coloquei o vinho nas partes de sombra do laço. Aí depois do stencil feito, a gente volta a retocar todo o vinho. Aí você vai ver como vai sobressair novamente, ó. Então já tá seco. Aí, ó, eu pego quase nada de tinta na quina do pincel. Sempre vou trabalhar na quina do meu pincel. E vou colocar novamente a sombra nos locais que eu coloquei quando ela estava molhada a pintura, ó. Ela realça, né? Ela dá volume. Ó. Deixa eu tirar isso aqui que tá atrapalhando o nosso colega aqui. O risco. Bem pouquinho e vai esfumaçando, ó. Esse tecido é um tecido de sacaria, tá? Um tecido mais rústico. Eu sempre trabalho com tecido mais lisinho, mas eu trouxe hoje um trabalho bem fácil, um tecido também mais grosso, para todo mundo ver que todo mundo pode pintar, porque, né, Tati, o programa atinge todos os estados, até fora do país. Esse de sacaria é bem acessível, né? Sim, e não é todo mundo que tem esse material mais incrementado, vamos dizer. Esse é mais acessível e dá para pintar, dá para fazer, né? Não precisa fazer só com material, né, mais requintado. Dá para fazer com o que a gente tem na nossa cidade, na nossa região, o que o nosso bolso permite. O importante é todo mundo fazer, né? Olha, quando você coloca a sombra novamente, como ele destaca? Eu digo que ele cria volume, né? Então você vai sombrear todo ele novamente e depois vai iluminar, como eu ensinei lá na flor de cima, com o pituá e o rosinha. Por cima do stencil. Tudo bem. Meus amores, tempo do bloco acabou. Vou para o intervalo muito rápido. Volto em seguida. Eliana Rolim finaliza no próximo bloco as dicas de pintura. E já já, dá só uma olhadinha também nos flamingos que você vai aprender a montar para decorar o seu cupcake. Pensando em festa de aniversário, batizado, chá de bebê. Um trabalho incrível da Franciele Campana, também daqui a pouquinho no mulher.com. Continue conosco.